Oi, meu nome é Karen, eu espero que vocês estejam muito bem. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu tô um pouco nervosa, principalmente também um pouco pelo assunto, porque é um assunto que eu tenho propriedade pra falar, porque eu já passei e ainda passo um pouco, então não sei, eu acho que eu deveria falar. Também eu comecei a fazer terapia e a gente falou sobre isso recentemente. Então eu decidi compartilhar a minha opinião sobre essa síndrome que está no título do vídeo. Eu não vou falar muito sobre a síndrome em si, sabe? Eu quero falar sobre a irmã mais velha, ou o irmão mais velho, sabe? Que passa por essa situação, ou por essas situações, né? Que não é uma só situação, mas enfim. E compartilhar coisas que eu acho que vocês podem se identificar. Vocês podem comentar aqui, né, o que vocês acham, o que vocês já passaram, já viveram, né, e tal. E como estão lidando com isso também, porque é muito importante, né, você ter uma noção e você descobrir como você vai lidar com essa situação. O que é a síndrome de irmã ou irmão mais velho? É quando você se torna, digamos assim, pai, mãe, praticamente uma criança. Como assim? Você toma responsabilidades criança que definitivamente não deveriam ser suas, tipo, cuidar do seu irmão mais novo por um tempo, por um longo tempo, tipo assim, sei lá, todo dia você cuidar do seu irmão por 5 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia. Você fazer atividades de casa, lavar, passar pano, varrer, tipo assim, você pode ajudar, mas você não. Você como criança, essas atividades não deveriam ser suas. Na pandemia, na época da pandemia, eu tive muitos momentos de irmãos com o meu irmão. A gente brincava, criava histórias e tal, era muito legal, muito legal. Então eu já tive o sentimento de ter irmão, de, de ser irmã, digamos assim. Mas ai, quando isso passou, né, quando as aulas voltaram novamente a serem presenciais, que aí já foi no primeiro ano, eu já perdi esse negócio do irmão, sabe? Uma coisa que eu tinha construído na pandemia se dissipou, sabe? Tipo, assim, diante dos meus olhos. E aí começou uma palhaçada, né? De tipo assim, ah, seu irmão é criança, você não é mais. Porque começaram a olhar mais, sabe? Tipo assim, parece que começaram a prestar mais atenção nos atos do meu irmão e nos meus atos. Tipo assim, eu tinha 14 anos. Não que eu era uma criancinha também, entendeu? Porque eu entendia de muita coisa, eu sabia de muita coisa também. Mas, tipo assim, vinha aquele sentimento de, ah, ele pode fazer tudo, eu não posso fazer nada, sabe? Que, ai, ele pode fazer bagunça, ele pode ficar cantando por aí, ele pode ficar, sei lá, brincando de coisas, né? E eu não posso fazer nada. Eu tinha 14 anos e, óbvio, eu não ficava brincando mais de boneca, nem nada disso. Mas eu gostava de fazer cal com minhas amigas. Minha amiga, na verdade. Eu gostava de fazer cal com minha amiga, eu gostava de ficar, sei lá, jogando e tal. E eu não podia fazer isso porque, né? Sempre vinha uma pessoa me intervir de tipo assim, ai, Karen, cala a boca. Ai, Karen, não sei o quê. Tipo, e aí você começa a se reprimir, se reprimir, se reprimir, se reprimir, e ficar assim, sabe? Tipo assim, será que eu não posso ser criança? Será que eu não posso brincar? Será que eu não posso conversar? Eu não posso ter amigos? Eu não posso ter nada nessa vida? E começa a ter você começa a ter um sentimento de ódio, assim, de raiva, tipo assim, velho, será que não existe, se não existisse essa criança, eu não. Eu, tipo assim, eu teria essas repreensões, essas coisas e tal, sabe? Vem esse sentimento. E óbvio, talvez se fosse você sozinho, talvez um pouco. Mas a gente não pode pensar assim. A gente tem que aprender a lidar com as coisas, entendeu?
Enfim, eu perdi momentos da minha infância, né? Eu perdi, tipo assim, eu lembro da única vez que eu tava no fundamental e aí ia ter realmente ia ter um aniversário de uma amiga minha, que não era tão amiga assim, eu acho que ela convidou mais porque ela tinha convidado todas as meninas da sala, menos eu. Gente, eu não era chata, era porque, justamente, eu não conversava com todo mundo, porque eu tinha. Porque eu achava que eu ia ser a pessoa chata. Tipo assim, ai, bora todo mundo pra minha casa, dormir lá e tal. Coisa assim do tipo. E minha mãe, não, você não vai. Porque você não vai, entendeu? E aí eu sempre sou e era a pessoa que falava, não, não posso. Ah, por quê? Porque minha mãe não deixou, entendeu? E aí eu ficava, nossa, isso vai me tornar uma pessoa chata, sabe? E aí eu preferia ficar na minha. Eu tinha duas amigas fixas, assim, que também às vezes iam uma pra casa das outras e eu nunca pude ir. Porque minha mãe não deixava justamente. Mas tinha um negócio também de trabalho e tal, e que, enfim, eu não sei. Eu não sei, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito da minha família, assim, não. Eu vou continuar só no meu mesmo. Mas enfim, eu pulei fases da minha adolescência. Não foi nem da infância, assim, né? Mas foi da adolescência. Por causa do meu irmão, né? Por causa que tinha trabalho, fazia na casa dos outros. Ou ficar na escola mesmo à tarde. E eu ficava, meu Deus, eu vou ter que cuidar do meu irmão. Eu vou ter que falar que eu não vou poder ir. Tipo assim, eu não fazia nem esforço pra falar com minha mãe. Tipo assim, minha mãe, oi, não. Não vou falar, não. Mas, tipo assim, muitas vezes eu não falava com minha mãe que ia ter coisa, sabe, tal. Porque eu sabia que a resposta ia ser não. Ai, eu tô trabalhando, não pode, por causa você tem que ficar com seu irmão. Muitas vezes eu não falava com minha mãe o que ia ter, tipo assim, ah, vai ter aniversário de sei quem, posso ir? Ou, ah, vai ter, me chamaram pra tal coisa, posso ir? Eu lembro uma vez que eu tive, nossa, eu me matei de pedir pra minha mãe pra poder ir. Era o último dia de aula do primeiro ano, eu me matei pra pedir pra ir na Barra, na praia, com meus colegas. E ela deixou. Na verdade, ela não deixou. Ela falou assim: faça o que você quiser. E eu fiz. Eu aproveitei que meu tio tava aqui em casa. Aí eu aproveitei que meu tio estava aqui em casa pra ficar com meu irmão. E porque ele morava aqui, na verdade não era pra ele ficar com meu irmão, mas ele tava aqui. Eu falei: ah, vou largar a responsabilidade pra ele e vou me divertir com meus colegas. E fui com alguns colegas, não me diverti lá. Eu juro, no meio do rolê eu tava sentada na areia, eu lembro, me debulhei em lágrimas, porque eu senti que eu tava fazendo errado, porque eu senti que eu desobedeci e tal. E eu lembro que no final eu ainda pedi pra minha mãe pra pedir pra alguém me buscar. E, nossa, ela ficou muito brava, muito, muito, muito brava comigo, eu lembro. Mas, enfim, porque já era de noite, eu não queria voltar de ônibus sozinha, porque eu tinha medo. Nossa, gente, ainda tem esse que eu trazia meu irmão pra casa também. Eu vinha sozinha pra casa e trazia meu irmão também. Mas, enfim, pulei fases da minha adolescência. Fases não, né? Tipo assim, deixei de me divertir um pouquinho na adolescência por causa disso. Por um lado, eu agradeço muito, porque graças a Deus, porque senão eu teria feito muita besteira na minha vida, teria. Mas por outro lado, eu sinto falta de, não de ter errado, mas tipo assim, de ter vivido um pouco mais, sabe? De ter o que contar. Tipo, ai, quando eu era adolescente, ai, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Tipo assim, só de ter momentos bons. Não precisa fazer nada também, gente. Não precisa sair vivendo o mundo afora, fazendo um monte de besteira pelo mundo. Não, não precisa, entendeu? Mas só de ter vivido um pouquinho, saído um pouquinho, né, e tal. Tipo, eu sinto um pouquinho de falta disso. Coisa que ela, minha mãe, ela viveu horrores quando ela era adolescente. Horrores. Ela vai me contando umas coisas que eu falo, meu Deus, logo você viveu tudo isso. Mas é, enfim. E esse sentimento de prisão, né? Desse negócio de, ai, viver dentro de uma bolha,
De, tipo assim, não viver dentro de uma bolha, mas, tipo assim, de ser presa, de ficar responsável por essa criança, responsável pela casa. Porque, querendo ou não, é uma substituição de papéis, vamos combinar? Tipo assim, ah, minha mãe saiu, eu tenho que lavar a louça, eu tenho... Meu Deus, a janela estourada. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que passar pano, eu tenho que varrer, eu tenho que ajeitar a cama do meu irmão, eu tenho que ver se ele tá bem, se ele tá respirando, se ele não tá fazendo besteira, se ele não tá, sei lá, comendo terra, entendeu? É uma substituição de papéis, sim. Tipo assim, você aprende a cuidar das pessoas. Tipo assim, eu sou a pessoa que eu não sei. Eu vejo alguém chorando, eu fico tipo assim, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não sou boa em dar conselhos. Não, eu sou péssima em dar conselho. Entendeu? Até que ultimamente eu tô melhorzinha até nas minhas opiniões. Ah, negócio de opinião e falar não. Gente, não. Isso era um problema. Isso é um problema que as pessoas que são assim, que eu era assim, de falar não. Tudo que a pessoa falava, eu ficava com medo de falar não pra pessoa não brigar comigo. Juro, juro, isso é um problema e que a gente tem que tratar e que eu já tratei. E hoje em dia eu não tenho problema se isso vai magoar a pessoa, tipo assim, se eu falo, ah, não, quero não. Minha mãe olha assim pra mim, eu falo, ah, minha filha, filho é teu. Tipo assim, óbvio que tem momentos que a gente tem que falar um sim pra ajudar, né, também, né? Mas tem dias que eu falo, ah, não. Ah, não, ah, não. Foi eu que parei. Gente, não é assim. Mas assim, é só um não, sabe? Tipo assim, machucar, doer. É uma opinião sua, você não quer. Você não quer, você tem que fazer alguma outra coisa. Tem outras responsabilidades agora, eu não posso ficar mais cuidando só do querido. Mas enfim, vamos aos sentimentos. Tipo assim, os sentimentos de irmãos não são proibidos. Tipo assim, o companheirismo, a preocupação, o amor, o orgulho. Isso não é que isso tem que sumir, que isso também é sentimento só de pai e de mãe. Não, gente. Esses sentimentos podem existir, mas tudo com moderação, entende? Tipo assim, você não precisa ficar preocupado. Ai, será que meu irmão tá sendo criança o suficiente? Ai, será que meu irmão tá bem na escola? Será que ele tomou banho direito? Será que ele almoçou, ele comeu direito? Será que, sei lá, sabe, ele tá vivendo direito? Tipo, são preocupações que não deveriam ser suas, sabe? Tipo assim, pode ser, mas com moderação, entende? Tudo que eu falei reflete no nosso futuro. Tanto você sendo homem, sendo mulher, isso reflete, assim, sabe? Tipo assim, porque tem gente que não toma noção tão cedo e acaba sem querer fazendo isso com seu filho ou com outra pessoa, sabe? De tipo assim, sem querer botando o seu filho mais velho pra poder ser pai, mãe da do seu filho mais novo, sabe? Sem querer. Às vezes é sem querer, às vezes você não percebe. O que eu acho meio difícil não perceber quando você tem noção disso, sabe? Tipo assim, eu acho que, tipo assim, eu já tive medo. Hoje em dia eu tenho medo de ter filhos e deixar isso passar, sabe? De tipo assim, se eu acho que se eu tivesse um filho, eu não deixa, não ia ser, eu ia ser uma boa mãe, sabe? Tipo assim, eu ia ter uma noção de talvez tudo que ele estivesse passando, sabe? Tipo, eu ia ser muito aberta. Mas eu tenho medo de ter outro filho sem querer deixar que ele faça isso, sabe? Porque isso é muito instinto de mulher também, né? Deus me perdoe. Tipo assim, desculpa aí as pessoas. Mas eu acho que isso também é muito sentimento de mulher. Porque a gente vê nossa mãe cuidando, fazendo as coisas da casa e tal. E aí a gente se espelha, sabe? Porque ela é mulher igual a eu, entendeu? E aí eu quero fazer igual, entendeu? E o pai, o filho vê o pai. Às vezes tem pai também que não dá tanta atenção assim. Mas, tipo assim, são tarefas totalmente diferentes. Que às vezes, tipo, que a minha mãe faz, que o meu pai faz. E que aí meu irmão pode ter como espelho meu pai. E eu podia ter a minha mãe como espelho. Entendeu? Ainda bem que isso não aconteceu. Mas aconteceu um pouco, mas tudo bem. Enfim, gente, no final, assim, essa síndrome realmente é real. Porque eu acabei de descrever a maioria dela pra vocês.
de algo que eu tive e que você pode se identificar também. E pra dizer como eu lidei na época, eu lidei ignorando. E essa é a pior coisa que você pode fazer, ignorar. Eu ignorava, eu não falava nada, eu não tinha opinião, eu não falava não. Eu ficava, eu só, venha meu chaveirinho. Eu só ia, entendeu? Só seguia o fluxo, porque eu sabia que se eu reclamasse, a minha opinião, eu acho que eu ficaria pior se eu estivesse reclamando, sabia? Porque eu também não sei também se isso é uma opinião minha que eu deveria mudar, mas eu acho que só ia piorar o caso por causa que aí a minha opinião ia ser totalmente invalidada, como eu sei que ia ser, entendeu? Só que aí, como não falaram nada comigo, né? Então eu acho que o meu cérebro não fica refletindo sobre a opinião invalidada, só a opinião que não foi falada, entendeu? E como eu lido agora, né? Porque eu lidei na época que eu vivia isso fortemente, sabe? E agora eu lido com os resquícios dessa época, né? Porque tá todo mundo crescido, tá todo mundo crescendo, entendeu? E aí agora eu sei falar não, agora eu sei ter a minha própria opinião, agora eu não me sinto tão mal quando a minha opinião é invalidada ou a minha opinião é invalidada ou não ouvida. Era isso. Quer dizer, não era isso, mas meu cérebro funcionou um pouquinho. Mas enfim, acho que no final vão se passar anos assim. E eu, obviamente, eu não vou esquecer essa parte da minha vida, sabe? Mas o negócio é superar, não ignorar. Entendeu? Tipo assim, porque ignorar o trauma ainda tá dentro de você e você só tá deixando ele pra trás. Mas quando você vê algo acontecendo com outra pessoa, você fica, nossa, eu já passei por isso. Isso te afeta, entendeu? Isso te afeta no seu eu e não na sua mente pensando no outro. Deu pra entender? Mas é isso, você não vai ignorar o seu sentimento. Você tem que superar esse sentimento. Seu sentimento de raiva, seu sentimento de rejeição. Entender que você não tá sozinha. Que tem muitas pessoas aí afora, tipo eu, que já passaram por isso, ou que passam por isso, entendeu? E que você tem direito de ser você mesma, sabe? Tipo assim, você tem o direito de se preocupar com seu irmão? Tem, óbvio, mas você não, tipo assim, não é a sua prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é você. Então é isso, gente. A gente não vai conseguir apagar isso da nossa história. A gente tem que conseguir lidar com isso, superar esses sentimentos, né? De rejeição, de raiva, negação, né? E transformar, né? Ter consciência de que isso aconteceu, ou isso acontece, isso é errado. Só o fato de você ter vindo aqui, assistido esse vídeo e você estar tomando consciência, vendo a minha história, um pouco da minha história, e se identificando ou lembrando de outras coisas que aconteceram com você, já faz parte da consciência, entendeu? Então, assim, não significa que o seu futuro vai ser igual ao deles, dos seus pais ou dos seus parentes aí, os seus responsáveis, entendeu? Não significa. A gente tem que lembrar também, né? É por isso que eu tô me tratando. Que a vida deles foram diferentes da nossa, sabe? Eles tiveram os pais deles, ou eles tiveram a vida deles na época deles, entendeu? Na nossa idade, entendeu? E foi diferente. E às vezes eles achavam isso normal na época e não tiveram um estalo de tipo, nossa, será que é por isso que eles são assim? Tipo assim, pra eles podem ser normal, entendeu? De tipo, você cuidar do seu irmão é normal, você fazer isso é normal. Porque na época deles também, às vezes, eles podiam não falar, entendeu? Podiam sofrer igual que a gente sofreu e eles não tiveram acesso à internet ou alguma coisa que falasse, não, isso não tá certo, você não tá enxergando, que fizesse eles enxergar isso, entendeu? Ter acesso a um conteúdo que fizessem eles enxergarem o que é certo e o que é errado, qual é o limite, entendeu? Dessa situação. Você não significa que isso vai acontecer com você no futuro.
Não é porque você vai ter um filho que isso vai acontecer com você, com o seu filho, entendeu? Os seus 2 filhos, não sei, né? Porque você teve consciência e eu acho que você também não vai querer deixar que seus filhos passem pelo mesmo que você passou. Por causa que eu acho que fazer a outra pessoa passar o que você passou, que você não gostou, isso é horrível. Tipo assim, eu já tive esse sentimento de querer fazer. Tipo, você vai passar pelo que eu passei. Tipo assim, muito. A vida tá muito doce pra você. Deixa eu botar um limão assim, sabe? Ai, que susto, a porta abriu. Deixa eu botar, espremer um limão assim em cima pra ficar bem azedinho a sua vida. Eu já tive esse sentimento, eu não vou mentir pra vocês, eu já tive. E hoje eu me arrependo. Eu não vou mentir, eu acho que isso foi terrível da minha parte. Entendeu? E assim, eu já enxerguei, então eu não preciso repetir com ninguém. É porque na época também eu não enxergava tanto. Tipo, eu sabia que era errado, mas eu queria fazer, sabe? E eu tava completamente errada. Mas enfim. E é isso, gente. Ser a irmã mais velha não precisa ser essa carga pesada que muitas pessoas passam, entendeu? De ter que cuidar e tal. Pode ser mais leve. Você pode ser você mesma assim. Com o seu irmão, sua mãe, o seu pai, ou a pessoa que te faz se sentir assim. Você pode ser você mesma, você pode falar um não, você pode ter consciência, sim, de quem é você, mas tudo com respeito, óbvio, porque essa pessoa ainda é seu pai, ainda é sua mãe, ainda é seu avó, seu avô, né? Ainda é uma pessoa mais velha do que você e você tem que ter 100% da noção do que você tá fazendo. De que, será que isso é certo mesmo? Será que esse não que eu estou dando é certo? Ou será que esse sim que eu estou dando é certo? Entendeu? Você tem que saber as situações, entendeu? Você tem que entender as situações pra você também não sair no erro e você se arrepender depois ou não se arrepender. Mas também arrependimento é normal, entendeu? Às vezes a gente erra, a gente fez alguma coisa, a gente não gostou. Eu acho que no fim das contas é isso, né? Você pegar a sua bagagem, a sua mochilinha, colocar a carga de lado e falar assim: essa carga não é minha, entendeu? É isso, lidem com isso, tenham consciência, continuem sendo fortes, entendeu? Porque um dia isso vai passar, a vida vai melhorar, a vida volta a ter cor, entendeu? Se permita ser leve. E é isso. Beijo.